Opa, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Iniciamos mais uma edição do Global Lean Sensei, hoje com o Marcelo Takahashi. Ele que é Business Management Executive Advisor da Vale. Gente, o Marcelo ele trabalhou por 15 anos na Toyota do Brasil, iniciando a carreira em PCP, até a posição de gerente de manufatura e projetos, desenvolvendo e orientando a implementação do TPS, o Toyota Production System, e o FMDS nas plantas do Brasil, Argentina e Venezuela. Hoje, a gente está há 10 anos na Vale, responsável pela implantação do Lean em todos os sites da empresa. Marcelo, seja muito bem-vindo, é uma grande honra estar aqui com você hoje. Bacana, João. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar podendo compartilhar aí com vocês aí um pouquinho do meu aprendizado. Tamo aí. Maravilha. Marcelo, a gente vai fazer uma apresentaçãozinha, viu, pessoal? A gente vai fazer uma apresentaçãozinha do sistema Toyota de produção. O Marcelo vai falar um pouco, certo? E depois disso a gente vai partir para as perguntas. Então, gente, eu vou colocar aqui no chat o link das perguntas para que vocês possam ou criar mais perguntas ou votar nas perguntas que vocês gostaram, tá certo? Só não faz pergunta difícil aí, hein? Por favor. Marcelo, o Fred ele falou que você é praticamente filho do Taishi Ono. No grupo da gente, foi o Fred Pinho. Aí é muito azar, bicho, ser filho do homem lá. Para com isso. Porque o cara era linha dura, né? Ele é conhecido como Oh No. Toda vez que apresentava alguma melhoria pro cara, assim, o cara fala, não, isso aí não é do jeito que eu quero, não. Vai lá, tenta de novo. Parece que o homem era linha dura mesmo. Essa é a história que a gente ouve, né? Maravilha. Tem bastante gente aqui. Ficaram muitos inscritos da Vale, da VLI, muitos da própria Toyota, viu, Marcelo? Que saudade aí. Que bacana. Show de bola. Aqui, vamos aproveitar então essa oportunidade, né? Como a própria o tema aí desse bate-papo é o meu aprendizado, né? De como tá aplicando aí o TPS fora da Toyota. O que eu ouço muito, né, nas apresentações de vários consultores, que se fala muito da parte do ferramental e da técnica do sistema Toyota de produção, né? E ao sair da Toyota, eu percebo que essa é uma das parcelas que a gente tem que conhecer e tem que aplicar, mas eu vejo que falta alguns pontos assim que eu acho que né, se eu puder sugerir, ou pelo menos compartilhar com vocês, eu acho que vai ajudar aí nessa jornada aí que, né, para quem está assistindo a gente aqui, eu acho que tem muito interesse nesse sentido. Então vamos fazer a apresentação. Compartilha aí a tela, João, por favor. E aí vamos gastar aí 10 minutinhos aí só para reforçar algumas partes, algum conceito aí, tá? Beleza. Bacana. Apareceu a tela aí. Bom, essa esse é o, né, triângulo que eles chamam aí do sistema Toyota de produção. Isso não é invenção minha, vocês podem ver que é uma imagem do próprio TSSC, que é o braço da Toyota que ajuda aí empresas fora da Toyota a estar implementando, né, conhecendo o sistema Toyota de produção. E como vocês podem ver nessa figura, o TPS ele é baseado nesses 3 pontos. Tem o sistema gerencial, tem a face técnica e tem a filosofia, né? Que monta o TPS. Então, o TPS não é só o Just in Time e o Jidoka, né? Com as suas ferramentas Kanban, Andon, solução de problemas, enfim.
que a gente vê muito as pessoas falarem, né? Tem todo o sistema integrado fazendo realmente esse negócio funcionar. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, que como está em letras pequenas aí, mas isso, de novo, é material que tem na internet aí, é só entrar no Google que vocês acham, mas está bem descrito lá que o TPS é uma cultura organizacional para engajar pessoas a fazer melhorias para gerar resultado, né? Então, essa questão, e aí por isso que no triângulo aparece a imagem das pessoas no centro, né? People Development, esse é o conceito do sistema total de produção. Então, antes de se pensar em qualquer palavra, em qualquer descrição a respeito do TPS, coloque na cabeça de vocês que o P do production aí, né, production system, na verdade é P de people, né, é people development system. Então, o foco está nas pessoas. Acho que esse é o grande aprendizado e o que está me ajudando, né, mesmo no ambiente diferente do que eu tinha na Toyota, eu consegui replicar isso em qualquer outro tipo de empresa, né, de qualquer setor, e no meu caso especificamente na Vale hoje, tá? Esse é um primeiro ponto. Vai lá, pode passar a tela aí, João, por favor. Todos vocês conhecem, eu acho que essa imagem, mas se não conhece, de novo, tem aí no YouTube, na internet, é o vídeo do sistema de produção. E, de novo, quero chamar a atenção para vocês que tudo começa no TEAR, mas no TEAR, quando o Sakichi Toyota, ele está observando a mãe dele trabalhar, né, depois de um dia inteiro de afazeres domésticos, né, de cuidar da casa, cuidar dos filhos, e para ter um rendimento extra, ia no TEAR fazer o tecido para poder tirar um dinheiro extra. Ou seja, ele, preocupado com essa situação, ou seja, de melhorar a condição de vida dela, né, de melhorar ou facilitar, né, e diminuir esse sacrifício de ter que estar fazendo, trabalhando depois de um dia inteiro de trabalho ainda, fazendo, né, o tecido, começa a história do sistema de produção. Então, reforça essa questão do foco nas pessoas. Então, antes de se pensar em qualquer coisa, na verdade, ele está querendo ajudar a melhorar a condição de vida, né, não só da mãe, mas como da família. Esse é o ponto principal que eu acho que reforça de novo aquilo que foi falado no slide anterior, tá? Vai lá, pode passar. E aí, né, a condição básica para você melhorar ou para entender um problema ou enxergar oportunidade, que é o que a Toyota fala do Genchi Genbutsu. Se você não vai lá, não bota a mão, não vê, não entende como é que aquilo funciona, como é que você vai pensar em melhorar? Como é que você vai entender quais são as dificuldades, o que está acontecendo, né? Então daí vem de novo, o filme mostra essa imagem, né? Que ele está lá fuçando lá o TA, né? Justamente que é o conceito do Genchi Genbutsu, que é o Learn by Doing, né? Então, como é que a gente aprende as coisas fazendo mesmo? Não dá para imaginar como é que é aquela condição se você realmente lá botar a mão, né? Esse é o conceito do Genchi Genbutsu. Pode passar. Aqui entra o conceito, né, do Jidoka, mas como vocês podem ver nessas três letrinhas aí, os ideogramas ou kanji japonês, essa do meio aí, que é o movimento, que é o trabalho, né, essa palavra ela só existe, ou esse ideograma, ele só existe dentro da Toyota nessa escrita ou nesse desenho aí, porque eu estou falando do ideograma do meio aí, tá? Tem justamente o desenho, né, o ideograma da pessoa, de novo, né? De onde ele traz esse conceito? Ele traz isso quando no próprio Toyota Way fala em relação a respeito às pessoas. O que é respeitar as pessoas?
O ser humano, o homem, né? Ele não foi feito para ficar cuidando de máquina. Ele foi feito para justamente agregar valor ao trabalho, né? Então, o Jidoka, nesse sentido, ele vem para justamente tirar o cara, né, de ficar lá vigiando um equipamento, uma máquina, mas ele vem justamente no sentido de estar agregando valor, né, sendo mais produtivo, criando essa condição do Jidoka, tá? Vai lá, vamos passar. Ou seja, vocês podem ver que eu estou sempre repetindo e focando nas pessoas, né? Aí a imagem do próprio Taiichi Ono, que mais uma vez, ó, do jeito que está escrito, ele foi até o local e ensinou as pessoas a utilizarem o sistema, né? Não tem outro jeito de aprender a não ser que você pegue na mão e pratique com ela, né? Então, uma outra aplicação que é bacana e muito forte dentro da Toyota, e isso todos eu ia falar nossos, mas né, já não estou mais lá, mas enfim, todos os líderes, principalmente a nível já, quando ele começa a ser team leader, né? Ele passa por um processo de aprendizado que é o TWI, então a metodologia utilizada dentro da Toyota é o TWI, e através do TWI, né, ele aprende a ensinar, ele aprende a melhorar a relação, o relacionamento com as pessoas, ele aprende como fazer Kaizen, né? Então, essa é uma metodologia que ajuda muito durante a rotina, né, no Gemba, de como o líder ele ensina o seu liderado, a sua equipe, né, a estar praticando essas melhorias, a estar enxergando os problemas, tá? Vai lá. Aí é a própria história da Toyota entrando nos Estados Unidos através da joint venture com a GM, né? E aí vocês podem ver aí nessa figura no canto superior direito, onde está o operador americano, né? Um ex-funcionário, inclusive, da GM, porque para quem conhece a história, né, dessa joint venture, a Toyota assumiu uma planta na Califórnia da GM, que tinha sido, como é que se fala, desativada, né? E aí, ao assumir tanto o capital humano como os ativos, os equipamentos, mas usando a metodologia, o sistema Toyota de produção, né? Revitalizou a empresa, tornando-se um símbolo aí de cooperação industrial de sucesso, do jeito que está escrito, ou seja, os carros, sejam da GM ou da Toyota, que começaram a sair dessa planta, que é a Numi, na Califórnia, né, saíam com uma qualidade excepcional, diferenciada dos produtos que a própria GM nas outras plantas fabricado. E isso despertou todo esse interesse, não só do próprio governo americano, né, que injetou um dinheiro no MIT para fazer essa pesquisa, para fazer esse estudo, de onde saiu aí esse livro aí, que é A Máquina que Mudou o Mundo, que eu sugiro que todos vocês aí que não tiveram oportunidade de ler ou conhecer, que leiam, que conta essa história. Vai lá. Basicamente, o sistema Toyota de produção, ele nasce dessa frase, aí vocês vão ter que acreditar em mim, porque está escrito em japonês, né? Mas onde boas ideias trazem ou desenvolvem bons produtos. Então, o conceito do Kaizen vem justamente daí, né? Porque como também vocês sabem, dentro da história, e aí o vídeo também conta, que a Toyota era 8 vezes menos produtiva do que qualquer concorrente, né, americano, seja GM ou Ford, né? E que se ela não usasse a inteligência, o capital humano, né, para poder alavancar as melhorias ou o resultado, com certeza ela não estaria onde ela está hoje. Então, de novo, né, o quanto esse envolvimento, esse engajamento, esse trabalho de trazer o time, né, a base operacional para o jogo,
fez, né, na história da Toyota toda a diferença aí dela se posicionar hoje dentro do mercado automobilístico. Vai lá. Quando esse vídeo, que é o vídeo de treinamento, e eu estou falando isso para vocês porque na Toyota a gente usa, né, eles usam esse vídeo, né, como treinamento, né, inicial, na ambientação, na integração, dos funcionários, e logo no finalzinho aparece essa fala, né, que o sistema Toyota de produção ele busca a melhoria na qualidade de vida das pessoas, e pela Toyota estar atuando no mundo inteiro, né, o foco em todos os sites, em todas as unidades, é justamente isso. Então, ou seja, o propósito é muito claro, né? Pro funcionário, para o colaborador, e eles chamam, na verdade, de associado, né, da Toyota, o que a gente quer mesmo, o que eles querem mesmo, é fazer essa transformação de melhorar a qualidade de vida. E aí volta e remete ao primeiro slide que eu mostrei para vocês, que era vendo a mãe trabalhar, né? Fazendo, né, todo aquele esforço, aquele sacrifício, como é que melhorava a condição. Então, é justamente isso, a própria história traz isso, né? Vamos lá. E para finalizar a apresentação aqui e gerar aí esse bate-papo e responder as perguntas de vocês, é o que o Taitiano falava, ó. Quando você caminha pela fábrica, deve procurar algo que possa fazer pelas pessoas. Você não tem a função no chão de fábrica se estiver simplesmente por estar lá, não é passeio, não é visita, né? Você precisa sair em busca de mudanças possíveis para o bem das pessoas que trabalham lá. Então, de novo, seja no slide anterior, seja no primeiro slide, né, que eu comentei a respeito da mãe trabalhando, o conceito, a base, está justamente em como é que a gente foca nas pessoas, como é que a gente melhora a condição de trabalho delas, e em função disso, o resultado passa a ser consequência, tá? Então, eu acho que né, é importante, de novo, conhecer 5S, conhecer Andon, conhecer Kanban, não sei o que, se fala muito disso, né? Mas eu vejo muito pouco os praticantes falarem e focarem nas pessoas, né? Então, e aí faz sentido o triângulo lá do sistema de produção, né? Que faz o link disso tudo. Ele não fala só do lado técnico, ele não fala só do lado de gestão, né? Mas ele fala de toda essa filosofia do que está por trás disso, principalmente com foco no desenvolvimento e engajamento de pessoas. Tá bom? Da minha parte da apresentação, o que eu queria focar com vocês era isso. E vamos lá, vamos para as perguntas aí. Vamos ver se eu vou saber responder aí. Como eu sou ogro nesse assunto, talvez tenha a pergunta que eu não vou saber responder, não. Vamos lá. É isso. Tenho certeza que vai saber, sim. Gente, eu vou colocar aqui. Pessoal, estão chegando mais perguntas e eu queria saber se todo mundo já está com o link das perguntas. Sabe onde é que estão as perguntas? Deixa eu. O link está aí no chat, pessoal. Queria que vocês dessem uma olhada aí nas primeiras postagens e eu vou pôr aqui as perguntas que vocês mandaram. Se vocês gostarem de uma pergunta, vocês podem votar nessa pergunta. E aí, automaticamente, o Slido ele vai priorizar essa pergunta. Então, é mais fácil que a gente consiga responder as perguntas que você mais gostou se você votar. Tá certo, pessoal? Pronto. Aqui, Marcelo, a primeira pergunta é o seguinte. Na Vale, o link começou, é o Fabrício Salviato. Não sei se você... Opa, conheço. Esse é parceiro. Vai lá. Pronto. Ele tem a pergunta mais votada aqui. Ele pergunta, na Vale, o link começou numa área piloto, oficina. Você acha que esse Perfeito. modelo funciona melhor? Você acha que esse modelo funciona melhor do que tentar alavancar todos de uma vez?
Qual que é a base do sistema de produção, né? A gente fala que é a metodologia científica. O que é essa questão da metodologia científica? Se você errar pequeno, né? Essa falha ou esse erro, ele não impacta no seu negócio, porque é um erro, é um teste. Então, o conceito de você praticar o piloto, e isso foi copiado aí pelas startups, e as startups atuam dessa maneira. E aí, se você ler qualquer livro aí sobre Lean Startup, por exemplo, ele vai falar do sistema de produção, que é baseado justamente nisso, de você fazer pequenos protótipos, pequenas experimentações, que aí no Lean Startup eles chamam de MVP, né? Que é justamente para você errar rápido, aprender com esse erro, e aí, uma vez aprendendo com isso, você pode multiplicar, que também é a base do conceito do que hoje está se falando muito do Agile, né? Do sistema ágil, né? Dos Scrums, dos Sprints e assim por diante, essas nomenclaturas aí que tem no mercado. Mas o conceito, a base de tudo é isso. A única certeza que eu tinha na Toyota, que eu ainda tenho hoje, né, depois de sair da Toyota, mesmo na Vale, é de que eu vou errar. Essa é a única certeza. Certeza de que eu vou acertar eu não tenho, né? Mas uma vez eu errando, eu gero um aprendizado, e desse aprendizado eu consigo ter a certeza de que, opa, peraí, pelo menos errado não tá, então vamos seguir em frente. Então eu consigo dar velocidade e multiplicar, tá? Então por isso que a gente usa esse conceito de sempre ter o piloto primeiro, tá bom? Bacana demais, Marcelo. É aquela coisa, o negócio é fazer rápido, errar rápido e aprender rápido, né? Pois é justamente isso. Maravilha. O Fabrício, ele está ganhando aqui as votações, o pessoal está votando agora e as perguntas do Fabrício estão subindo. Muito bem. Mais uma dele. Sensei, é mais fácil convencer a base ou a liderança na implantação do Lean? Não tenha dúvida de que é a base, né? Por que que é a base? A base não tem o que, não sei se a palavra correta é não ter o que perder, mas de novo, por natureza, né, da natureza humana, a gente não gosta de sair da zona de conforto. Essa é a grande verdade. Isso não estou falando só da questão da empresa. Se você pode ficar sentado no sofá com o controle remoto na mão, né? Para que você vai ficar toda hora levantando lá para ficar tendo trocar de canal, seja o que for? Não é isso? O ser humano ele faz o menor de esforço justamente para se preservar, né? Isso é da natureza humana. Então, toda vez que você tem que sair da zona de conforto, toda mudança lhe gera esse incômodo, esse risco, né? Que você, por natureza humana, você bloqueia. E aí, no caso da liderança, tem essas mudanças fazem essa provocação. E aí tem uma dificuldade maior, sem dúvida, mas no final das contas, quando se reverte isso e se vê que no final das contas o benefício vai ser muito maior do que todo esse incômodo que é gerado, né? Depois que o gestor ou o líder ele identifica, ele vê, né, o resultado aparecer, ele vê o brilho nos olhos da equipe acontecer, o inverso também é verdadeiro. Esse cara ele assume o contexto todo e ele toma iniciativa. Eu tenho vários exemplos desse na Vale hoje, né? Onde a gente teve uma dificuldade ou uma certa dificuldade com a liderança. Isso é normal, para mim isso é normal, isso acontece na própria Toyota, né? Com a gente lá, com eles lá. E por isso que a gente busca a base. E aí a base que é show de bola entra no jogo, porque justamente a gente faz melhoria para eles, para facilitar a vida deles. E isso vai gerar resultado. E aí eu quero saber qual que é o gestor, o líder que é bobo, que não vai querer fazer isso para ele. Eu acho que esse é o ponto, né?
Perfeito. Marcelo, agora a Oliviane Martins. Nossa, essa também é outra parceirona, hein? Maravilha. Ela está perguntando assim: como é feito o treinamento de áreas de suporte numa cultura TPS? Por exemplo, RH, jurídico, financeiro, CSC. Eles também têm uma cultura Lean implantada? Como é que funciona? Né, como o próprio triângulo lá da Toyota mostra, é um sistema de gestão integrado, né? Então, assim, dá para fazer só na área operacional? Dá, não tem problema nenhum. Mas o ganho é só da parcela da área operacional. Quanto mais você envolve todos os stakeholders, né? Todas as áreas que fazem parte do negócio, o resultado ele se multiplica ou se potencializa de acordo com o envolvimento dessas áreas, né? Então, eu acho que quando se fala de sistema integrado é justamente por causa disso. Por isso que em algumas falas ou em algumas situações se comenta que não é TPS, né? Eles colocam o business em alguma ponta aí da sigla, porque a gente está falando de business, né? E quando a gente fala de business, a gente está falando das áreas, né, de suporte corporativo. Como é que se dá, ou como é que se envolve essas áreas? O ponto de partida, de novo, que é outro aprendizado que eu levo para fora, né, da Toyota, de empresas que não têm essa cultura, seja uma indústria automobilística, seja uma mineradora, seja uma barraca de pastel, o objetivo, o propósito é gerar resultado. Resultado financeiro, né? Resultado relacionado à qualidade de atendimento ao cliente, mas principalmente a questão de saúde, de segurança, a questão ambiental, que isso na verdade, já não é nenhum indicador mais das empresas, é fator estratégico. Então, você não tem nem que medir um negócio desse. Isso aí tem que estar incorporado no dia a dia dos funcionários, né? E aí, para gerar o resultado, na verdade, o que acontece no dia a dia, na vida real, são problemas, né? Então, independente se a área é operacional ou se a área é corporativa, quais são os problemas que estão impactando o negócio? A gente precisa identificar isso e trabalhar neles, atuar neles, né? E aí volta a questão de que quem resolve problema são as pessoas. Então, o ponto de partida é capacitar as pessoas a identificar e resolver os problemas. Quais problemas são esses? Desses indicadores que geram resultado, né? Para que naturalmente ou consequentemente o resultado apareça, tá? Legal demais. Marcelo, tem uma pergunta aqui, a pessoa não botou o nome, mas é assim: na Vale, você ranqueia os sites com algum tipo de Lean Assessment ou VPS Assessment? Se sim, quais são os pilares desse assessment? Seria Bom, aquela, né, gente? tá. Tá? O que a gente está implementando a partir desse ano, né, dentro da companhia? No mesmo formato que eu mostrei para vocês aí, o sistema total de produção, no VPS, o sistema Vale de produção, nós também temos um triângulo, né, similar a esse, em que a gente define lá também, né, similar ao da Toyota, tem o lado, a face técnica, tem a face de gestão e tem a face que a gente chama de liderança, né? Então, são essas três faces, esses três pilares, com vários elementos, com vários requisitos, né, que fazem parte desse sistema integrado. E a medição, o assessment, é baseado nesses pilares, né? Só que de um aprendizado nosso, da maturidade que a gente vem adquirindo, simplesmente implementar o processo, né, nesses pilares, dessa face,
não estava fazendo muito sentido. Por quê? Porque senão vira auditoria daquilo que o cara prepara a área, né, com evidências, para dizer que ele está aderente ao sistema. E isso não faz sentido, porque conforme eu falei, um sistema de gestão, o propósito puro e básico dele é gerar resultado. É para isso que a empresa existe e é para isso que a empresa precisa de um sistema de gestão. E aí, então, o nosso grau de maturidade hoje nos ensinou que além como é que se fala, da aderência no quesito dos pilares do processo, a gente mede também o resultado, né? Para que, comparando o resultado com o processo, te dê em qual nível, em qual grau de maturidade que você está nesse processo aí do VPS, tá? Maravilha, Marcelo. Poderia exemplificar um resultado que vocês medem? Por exemplo, atendimento ao TACT, alguma coisa assim? São os resultados básicos mesmo. Se você falar de entrega, né, é volume de produção. Se você falar de saúde e segurança, são os indicadores que medem, né, a quantidade de acidentes ou quase acidentes. São os indicadores básicos mesmo. Não precisa inventar a roda, não. Entendi. Aqueles Tá? PQDSS, né? Que o pessoal chama produtividade, Exatamente. qualidade, segurança. Isso, e que em outras escolas eles chamam de Kikams, e aí por diante, mas enfim, são esses mesmo. Perfeito. Deixa eu só marcar aqui como respondida. Pronto, mais uma da Oliviane, o pessoal gostou muito. Tá voltando aqui. Gente, continue votando, continue mandando suas perguntas, tá? O Viviane tinha que ter mandado direto para mim para eu estudar antes. Como é que ela manda para você e eu não estou sabendo? Se me pega de surpresa. Vai lá. Pois é, rapaz. Oliviane pergunta: quais são os passos para quem quer mergulhar no aprendizado da essência do TPS e não só das ferramentas, mas quais livros, culturas e atividades você recomendaria? Caramba, agora fez uma pergunta difícil, porque assim, sendo muito sincero, né, e franco com vocês, né, pela própria situação de ter convivido isso e vivido isso na Toyota, eu li muito pouca literatura a respeito do sistema Toyota de produção. Mas vamos lá, o básico do básico é o sistema Toyota de produção do Taiichi Ohno, é um livrinho, acho que de capa azul. Esse, inclusive, o próprio TSSC, quando você faz o treinamento lá, ele te dá, né, faz parte do material de instrução. Um que eu gosto muito é do 14, modelo Toyota de produção do Like, Jeffrey Liker, esse é bacana. Esse que aparece no vídeo aí, que é a máquina que mudou o mundo, que conta a história, é interessante ler. Mas assim, para mim, a base do sistema Toyota de produção, né, de todas as ferramentas, vem do conceito do TWI. Então, por quê? Porque o TWI ele te ensina como lidar com gente, o TWI te ensina como treinar pessoas, o TWI te ensina como melhorar processos, né? Então, ele assim, internamente na própria Toyota, a gente usa muito o conceito do TWI. Então, e esse é um treinamento que, por incrível que pareça, o próprio Senai, se você procurar, tem instrutor e tem lá um crachazinho lá que dá o passo a passo. Então, é muito simples e fácil de se fazer. eu até tenho o meu aqui. Pois é, tá vendo? Não é novidade, não. Os três, né? O JI, Job Isso. Instruction, JM e o JR. Pronto, é isso aí.
Maravilha. Então, vou marcar aqui a Oliviane. Uma vez, Marcelo, eu vi uma apresentação do Sami e numa delas eles falando assim, e essa questão do Lean, como é que é viver o Lean dentro da Toyota? E ele comparou, ele pôs uma imagem comparando um passarinho perguntando para o peixe como é que o peixe vivia dentro d'água. E aí ele pergunta, e aí, cara, como é viver dentro d'água? Aí o peixe, água? O que é Tipo isso? assim, o que é isso? Porque a pessoa já está tão imersa, está tão envolta naquela cultura, naquele modo de pensar, naquele modo de gerenciar e de gerar resultado, que ela acaba não percebendo que aquilo ali é de fato Lean ou que aquilo ali é água, né? Acho fantástico. E é exatamente isso, João, porque assim, eu te sugeri, né, como é que eu estou aprendendo a usar ou aplicar o TPS fora da Toyota, justamente por causa disso, porque na Toyota não se falava disso, eu não tinha essa preocupação de saber o que são, né, cada uma dessas siglas. E chegando na Vale, por exemplo, na Vale tinha, porque não tem mais, mas tinha um especialista em 5S. Aí o cara veio falar, porque eu ia ser o gestor dele, inclusive, e ele veio me explicar os 5 sensos do 5S. E eu comecei a chacoalhar a cabeça e falei assim, ó, não estou entendendo o que você está falando, eu não conheço o 5S. Aí eu falei, como é que você não conhece o 5S, né? Aí ele começou a explicar, falou assim, ó, deixa eu ver onde que a gente usava. Aí na Toyota a gente usa 4S mais S, por exemplo. Não sei se, eu acho que teve uma live aí com o próprio Niyama, não sei se o Niyama comentou, mas na Toyota é 4S mais S, não é 5S. Aí, bom, mas 4 mais 1 é 5. Tá certo, faz sentido. Mas assim, de novo, se você perguntar, eu vou passar vergonha aqui, eu não sei, o único S que eu conheço, que eu lembro, é o tal do Shitsuke, mas se você falar, me perguntar qual que é, né, cada um desses S aí, eu não vou saber te responder, não. Eu sei por quê, para que usa, né, qual o propósito, mas eu não vou te saber de falar o que é cada um desses sensos, não. Que bacana, cara. Assim, para vocês verem, pessoal, que quando o sistema ele está tão enraizado, aquilo se torna automático. E, assim, se eu puder falar rapidinho, isso é a minha visão Por do Lean. favor. O Lean, ele não é um sistema cognitivo onde a empresa, ela vai planejar muito bem, fazer um cálculo muito acertado para que ela resolva um problema, atinja um resultado. Não, na verdade, o Lean ele é um sistema reflexivo. Você sabe quando você pega numa superfície quente e se queima? Você não pensa, cara, essa superfície ela está quente, minha pele está aumentando a temperatura, ela não vai suportar e vai me causar uma ferida que vai me fazer mal. Não, você simplesmente tira o dedo dali, né? E quando você faz isso, instintivamente, automaticamente, você já pensou em tudo aquilo que eu disse, né? Mas você agiu muito mais rápido. Eu acho que o Lean é isso, é fazer com que a gente tenha agilidade em tratar os nossos problemas e identificar nossas melhorias de maneira rápida, de maneira automática, né? Eu, eu não sei se acabei saindo um pouco do tema, mas é isso que eu imagino. Marcelo, uma outra pergunta foi o seguinte: que tipo de dificuldade existe na implementação do Lean na Vale que não existia dentro da Toyota? Está bem relacionado, né, com esse assunto, né? Eu acho que a grande dificuldade, na verdade, é porque né, fora da Toyota, nas empresas que não têm a cultura, é o não entendimento mesmo, né? Achar que isso é um sistema de gestão o tradicional, que se você aumentar a produtividade fazendo o Kaizen, por exemplo, o cara vai perder o emprego. Isso não faz sentido. Quem vai querer fazer uma melhoria sabendo que ele vai
perdeu o emprego. Então, né? Só que o que se tem, quando você chega no mercado, o que se fala é isso. O outro exemplo é achar que o TPS é o Kaizen. De novo, é muito mais que isso. O Kaizen é uma das ferramentas, né, que são utilizadas dentro do sistema. Então, assim, o baixo entendimento, o baixo conhecimento provoca essa dificuldade, né, ou essa aversão ao que é o conceito do Lean. Por isso que eu fiz questão no começo da apresentação, e de novo, eu não tirei esse material porque eu inventei, isso é um material da própria Toyota, o vídeo da própria Toyota, que a própria Toyota fez. Tudo começa no TEAR, né, com a mãe do Sakti trabalhando e ele se incomodando com aquela situação. E aí, de novo, se ele não está lá presente, vendo, né, o sacrifício, a dificuldade da mãe trabalhar, se ele não tem essa autonomia ou essa vontade, né, do querer melhorar aquela condição, nada disso tinha acontecido, né? E aí o ponto de partida é justamente isso. E aí, de novo, em várias partes do material que eu apresentei para vocês, o foco está nas pessoas, está no executante, né? Eu vejo nesses bate-papos ou nessas discussões ou apresentação, o cara está preocupado com o líder, com o gestor, com o diretor, com o presidente. Pô, em vez de ficar preocupado com esse cara, fica preocupado com o cara que está executando, que está ralando, que está suando. É esse cara que vai gerar resultado, né? Aí, a hora que você melhorar a condição de trabalho para esse cara, a hora que esse resultado começar a aparecer, porque vai aparecer, é lógico isso, você vai ver que o cara lá de cima, com quem vocês estão, né, preocupados, esse cara ele vai virar o olho e falar assim, o que está acontecendo? Por que que aquele resultado que eu tanto busco, que eu preciso, começou a acontecer? Né? Qual que é o milagre? Ele vai querer saber o nome do santo, né? E ele vai começar a te procurar, percebe? Então, inverte essa situação. Eu vejo muito sofrimento. Ah, meu diretor, meu gerente, não sei o quê, não vai pro chão de fábrica, não sei o que lá. Deixa esse cara onde ele tá, mas vai você. Agora o cara não vai. Você também não vai, né? E fica nesse sofrimento. Aí entra justamente, esse negócio não funciona, esse negócio não dá certo, não é legal, não sei o quê. Oliviane, assim, tem exemplos fantásticos, né? Porque ela trabalhou comigo, de situações que lá no chão de fábrica, no Gemba, várias vezes a gente foi para cima do gerente lá, falando assim, bicho, e aí, como é que você vai resolver a situação do cara? Não vai, né? E resolvendo a situação, né, do executante, a performance do setor melhorou. Disso que a gente está falando. Mas, enfim, você vê que quando fala do chão de fábrica, eu altero até meu tom de voz, né? Mas é muito bacana, eu gosto muito disso. Viu? Eu também. Marcelo, mais uma pergunta do Fabrício. Qual é o pior erro que um líder pode cometer na implantação do TPS? Caramba. É bem determinística, né? Assim, vai depender bastante, mas assim, algum dos piores que o líder pode cometer. Para mim, o pior deles é o cara ignorar a situação. Ignorar no sentido dele viver no Alice, que nem Alice no País das Maravilhas, né? Uma coisa que eu aprendi muito dentro da própria Toyota, né, é que eu tinha mais problemas do que eu sabia. E aí, cada vez mais que eu ia entrando e mergulhando na situação, eu puxava um fio do novelo, né, de lã, aí começava a vir a peruca, aí da peruca saía um urso, e aí do urso sai um negócio assim monstruoso, sabe? Então, quanto mais você vai cavocando, né? Quanto mais você vai se mergulhando na condição, na situação, você vai identificando mais problemas, né?
e oportunidades, na verdade. Então, eu acho que o maior desperdício de todos, na questão aí do líder, é o cara achar, é o tal do, como é que fala? É indicador melancia, né? Que ele achar que tá tudo verde por fora, né? Mas quando ele vai ver, tá vermelho e tem pontos pretos, na verdade. Como é que ele tá identificando esses pontinhos pretos antes daquilo lá estragar toda a fruta? Eu acho que esse é o ponto. E o melhor cara, né, para te dar esse alerta é o executante. Disso eu não tenho dúvida. O cara tá lá vivenciando, então ele pelo som da máquina ele consegue identificar. A gente sabe disso, né? Você dirige, João? Dirige, não dirige? Dirige. Enfim. Uhum. Pois é. Depois de anos de prática, você consegue identificar que o ruído do motor ele não tá legal, né? É a prática que traz isso, ou seja, o executante tem essa prática. Ele consegue te dar o alerta falando assim, ó, essa máquina aqui, ela já não está mais performando como estava antes, né? Ou pela própria temperatura, você passa perto do equipamento, bota a mão, o cara fala assim, ó, esse negócio que seja cheiro, é, eu costumo dizer, que é outro aprendizado meu na Toyota, é que a fábrica fala contigo, você não precisa perguntar. Agora, como é que você aprende isso, né? É para vivência, é estando lá no chão de fábrica, estando com a galera, né? E a galera tem muito para te ensinar, entendeu? Dia de frio, por exemplo, principalmente, né? A gente usa muito material emborrachado. Fez frio essa semana, por exemplo, aqui em São Paulo. O cara manusear borracha é um negócio temeroso, porque a borracha endurece. Então, o cara fixar, né, a guarnição, esse tipo de coisa, o esforço dele aumenta, né? Ou seja, ele vai fazer diferente de como fez num dia que tem uma temperatura mais amena, né? Ou num calor. Vai dar diferença. Como é que a gente está identificando essas variações, essas mudanças, para tomar uma ação? Porque senão a gente só vai descobrir lá na frente que depois que o problema aconteceu, né? Então, acho que essa questão do líder, do gestor, não dar atenção para esses sinais e que esse sinal ele vem da própria fábrica, do chão de fábrica, para mim é o grande X da questão. Interessante demais. Falando dessa questão dele ignorar o que acontece, muitas vezes isso é uma atitude, né, Marcelo? Então, o cara, se o líder ele for arrogante, é um grande problema. O Sam ele estava falando qual que é a grande diferença entre implantar o Lean entre países com culturas tão distintas. Ele disse, cara, não tem diferença. Eu já trabalhei em países socialistas, comunistas e supercapitalistas, com grandes diferenças culturais, né, e históricas, mas a facilidade de implantação do Lean, ela está relacionada com qual é a disponibilidade de dinheiro que essas empresas têm, né? Ou seja, uma empresa que ela está com muito capital, naturalmente ela se fecha mais para o Lean, porque assim, do jeito que tá bem, então ela se torna arrogante, né? Da mesma forma, o gestor, ele recebe os relatórios, ele tem uma arrogância em não ir até o Gemba e não entender a realidade das coisas que acontecem, né? Acho que essa palavra arrogância poderia se encaixar em vários aspectos. O que você acha, Marcelo? Eu acho que como é que eu posso dizer? A gente tem que parar de se justificar ou procurar desculpa, né? É tudo gente como a gente aqui, ó, eu e você, João, né? Independente em que país ou que cultura que o cara nasce, né? E aí, de novo, a gente tem vários perfis, não só de liderança, mas de pessoas, né? Essa questão que você está levantando da arrogância, eu acho que tem a ver com o perfil do líder, né, do gestor,
do século passado. A gente já teve, e isso foi importante, né, dentro do conceito empresarial, aquele cara que é, né, o sistema de comando e controle é para fazer, né, eu não quero ouvir problema, porque se você me trouxer problema, o problema é você. A gente já teve época assim, né? Mas, de novo, tudo evolui, tudo muda, tá? E o que eu percebo que cada vez mais a gente está. Se você fizer uma pesquisa aí, por exemplo, a gente está falando agora de diversidade e inclusão, né? E quando a gente fala de diversidade, eu não estou falando só de diversidade, estou falando de diversidade da forma mais ampla que você puder imaginar. Então, desde de ter deficiente físico, diferença racial, diferença de ideologia ou de gênero e assim por diante, né? Quanto mais inclusão a gente tiver, mais resultado, isso já está comprovado, as empresas vão ter e vão adquirir. Só que a gente ainda tem líder, a gente ainda tem gestor que, de novo, aprendeu, nasceu e se desenvolveu no método do século passado. Leva um certo tempo, mas esses caras, eles já estão fadados a não existir mais. Esse perfil não é mais compatível com que, né, empresas de conceito global, né, World Class Manufacturing, estão buscando no mercado. É isso que vai acontecer. Isso está muito claro já. Por isso que não é quem falava, né, não era Darwin, quem que não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, que é o cara que melhor se adapta né, às mudanças. É disso que a gente está falando, é questão de sobrevivência mesmo. Então, de novo, empresa rica, empresa pobre, seja o que for, se ela não se adaptar, se ela não mudar, ela está fadada a morrer. E nessa situação que a gente está vivendo aí da pandemia, da quarentena, muitas empresas morreram, faliram, não é por causa da pandemia, é porque não tinham esse mindset dessa adaptação, que da mesma maneira, né, empresas que pô, alavancaram ou estão sobrevivendo, porque tem esse mindset de fazer essa adaptação, é disso que a gente está falando. Tá? Maravilha. Marcelo, será que ainda caberia mais uma ou duas perguntas? Bora, vamos lá, vamos aproveitar a oportunidade aí. Se tiver pergunta, estamos aí. Tem mais um aqui do Fabrício. Fabrício hoje brilhou aqui no chat, viu? O pessoal voltou bastante nas perguntas dele. Ele pergunta: Marcelo, você me ensinou que o Lean é um meio e não um fim, e as ferramentas devem ser treinadas quando fizerem sentido. Mas há alguma ferramenta que todos devem treinar? Se há alguma ferramenta que todo mundo deve treinar, o básico do básico, vamos falar de algumas ferramentas que são básicas, né? 5S, por exemplo, que é o 4S mais S. Esse é o básico do básico. Por que essa todo mundo tem que entender, né? Porque, de novo, é aquilo que eu comentei. Toda empresa, todo gestor quer gerar resultado. É para isso que elas existem, é para isso que a gente está aqui, né? Só que para gerar resultado, o primeiro passo é você conseguir identificar um problema, certo? Porque a vida real é assim, a gente tem problema, máquina quebra, as pessoas adoecem, se machucam, falta material, né? Tem mudanças continuamente, né? Então, assim, para você poder, de forma proativa e imediata, identificar um problema, essa questão de você usar o 5S, a ferramenta, para padronizar, né, para criar referência, para identificar a normalidade, é um passo importante. Então, assim, de novo, não pode misturar o meio com o fim. Todo mundo quer fazer 4S mais S, tem que implementar o tal do 4S. Aí virou fim, não é isso. É o meio de novo, né? Que para gerar resultado,
para identificar normalidade, você vai usar essa ferramenta. Esse é um. O outro exemplo que eu dei é o do próprio TWI, que você conhece. Se a gente não aprender, se os gestores, e aí independente se é gestor, né, qualquer agente de mudança, analista, engenheiro, assistente, enfim, né, as funções que tem no dia a dia, se o cara não aprender a lidar com gente, as coisas não vão acontecer, né? E aí uma das metodologias que o TWI ensina é justamente como lidar com pessoas, né? E, de novo, com o João eu falo de um jeito, com o Salviato eu falo de outro, com a Oliviana eu vou falar de outro, porque cada um vem de uma origem diferente, de um perfil pessoal diferente, né? Então, assim, esses dois, assim, para mim, são os básicos do básico. Mas reforço que o Lean, né, o TPS, é um sistema de gestão integrado. Então, ou sabe tudo e entende por quê e qual o propósito dessas coisas, ou vai fazer de forma pingada, né, superficial, e aí depois joga a culpa que é a ferramenta ou a metodologia que não funciona. Não é, de novo, é porque você não entendeu qual que é o conceito disso tudo. Esse é o ponto-chave. Rapaz, Marcelo, é impressionante. Aí foi feita a mesma pergunta para o Niyama e ele respondeu quase a mesma coisa, cara. Pois vem da mesma A escola. Na escola. verdade, o Niama foi meu chefe, né? Foi o cara que me contratou. Então, se eu estiver mentindo aqui, depois ele vai me ligar e vai falar assim: ó, você falou um montão de besteira lá. Vai lá e estuda de novo. Então, tem que tomar cuidado aqui no que eu tô falando. Maravilha. Marcelo, uma outra dúvida do pessoal é que o que é que você faz quando a maioria das sugestões exigem investimentos e os paybacks não estão claros? Não faço. Não faz, Porque, né? não faço. Porque, de novo, o meu objetivo, o objetivo do sistema é gerar resultado, de novo, né? Criar condição segura e saudável, não impactar o meio ambiente, melhorar a qualidade do produto ou do serviço, gerar entrega, reduzir custo, certo? Indicadores básicos. E aí, como é que eu vou fazer um investimento? Como é que eu vou fazer alguma coisa que eu não sei que retorno que isso vai me dar? Isso não faz sentido. E aí, perdeu tempo em estar fazendo um negócio desse. Começou errado. Entendi. Por exemplo, Marcelo, vamos dizer que a melhoria ela tenha um objetivo muito forte em reduzir acidentes não, mas vamos dizer reduzir a movimentação das pessoas, mas que o investimento necessário para reduzir essa movimentação ele seja tal que em termos de custo, em termos de tempo vale a pena delivery, mas em termos de custo não vale a pena. Tem um payback aí de mais de 2 anos e o pessoal já começa a não querer implantar. Você continua com ela ou breca? Ou assim, é uma Eu decisão breco, coletiva? Você breca? breco. Beleza, perfeito. Porque, de Perfeito. novo, eu primeiro preciso gerar o resultado para ter o dinheiro para poder fazer um investimento desse. Eu vou investir numa coisa que eu só vou buscar lá na frente, né? E até lá eu vou sobreviver como? Eu preciso ter caixa Perfeito. para isso, né? Então, de novo, por isso que são melhorias, né? Incrementais, no sentido de você vai fazendo e vai gerando ganho, que aí, com esse ganho, você pode fazer então um investimento maior. Mas o que adianta você ficar procurando lá na frente se você não tem hoje? Excelente. Tem aquela coisa, assim, que falam, o lucro é rei, mas quem manda é o caixa, né? Você tem que pensar também no Pois seu é, dia a dia. Como é que você vai? exatamente. A Liviane, ela pergunta novamente, implantar é fácil, manter é mais difícil? Qual é o segredo para construir uma cultura, uma mudança real de pensamento que seja sustentável?
Bacana. O primeiro fator é tempo. Cultura não se cria do dia para a noite, de um ano para outro, né? Cultura é uma coisa que leva tempo, então isso tem que ser colocado em mente. O segundo ponto, que quando você fala de cultura, você não está falando do indivíduo, você está falando de um grupo de pessoas, né? Que aí se é uma empresa, é uma comunidade, enfim, né? E mudar as pessoas, você não consegue mudar. Eu, por mais que eu queira, posso bater em você, João. Você não vai mudar porque eu tô te batendo, né? Você precisa entender isso, fazer sentido, e isso te fazendo sentido, principalmente te fazendo bem, né? Aí você vai começar a pensar do jeito que talvez eu pense, ou entender o que eu estou falando. E isso, de novo, é um processo de gerar confiança. Enquanto você não confiar em mim, tudo que eu falar, você vai falar assim, sei, vamos ver, né? Tem um cara bacana na Vale, lá em Itabira, né? Vou até falar o nome dele, que é o Enéas, que logo que a gente chegou lá na oficina dele, ele é supervisor de lá, o cara, né, é mineiro, olhou para mim, e ele não falou isso para mim na época, né? Ele veio me contar isso depois. Ele falou assim: eu vou dar uma moralzinha para esse japonês, né? Ou seja, ele não confiava em mim, né? E faz todo sentido. Mas a partir do momento que eu comecei a interagir com ele, a partir do momento que ele começou a ganhar a minha confiança e eu a dele, né? Essa relação, esse processo começou a melhorar e hoje faz sentido para ele, inclusive. Ou seja, então esse processo de aculturamento, ele é baseado em você gerar essa confiança entre as partes, né? E isso leva tempo. E aí por isso que é o tal do walk the talk, né? Falar é fácil. Eu quero ver você fazer, né? Acho que esse é o ponto. Tem um filme na Netflix aí para quem assina, que eu sugiro assistir, que é o do Michael Jordan. Como é que chama o nome do filme lá? Procura aí, João. Depois você passa aí pra galera. Mas tem um aí, A Última Dança. Bom, enfim, é um do Michael Jordan, bicho. É muito legal. E ele fala pro time dele, né? Pra equipe como que é? Do Boston lá, né? Do Chicago Bulls. Chicago Bulls, olha eu aqui. Do Chicago Bulls, que ele fala assim: ó, eu nunca cobrei de vocês, do time inteiro, nada daquilo que eu não faço. Então, ele pegava no pé da galera, né, e mostrava a liderança, mas daquilo que ele também praticava e fazia. Porque senão, como é que você gera confiança, tá? Então, para mim, esse processo de gerar confiança, né, entre as partes é que vai ajudar na manutenção, no aculturamento disso tudo. E isso leva tempo. Marcelo, será que é o Coach Carter, Treino para a Vida? Não, não é esse aí não. É outro, cara. Eu vou Arremesso lembrar. final. Arremesso final é uma Acho que é temporada. isso. Arremesso final. É alguma coisa final, ou a última. Bom, enfim, desculpa, eu vou Arremesso, lembrar aqui. Deve ser esse arremesso aí. São final 10 então é isso mesmo, arremesso final. são, é esse. Então é esse. São 10 capítulos aí que é são os últimos campeonatos dele. É fantástico esse vídeo. Mais pela postura dele, entendeu? De liderança. Aqui, O ó, pessoal veio está aqui a falando minha de cola aqui. The Last É isso Dance. mesmo. É isso mesmo, Last Dance, arremesso final. É esse mesmo. Veio aqui o Ah, meu universitário me ajudar aqui. beleza, maravilha. Marcelão, para fechar, cara, fazer uma última pergunta. Bora, vai lá. Essa daqui é da Natália Vieira. Quais dicas você dá para fazer um bom Gemba Walk? Quais são os principais elementos de uma rota Kamishibai? Aí você, se houver as duas coisas.
Não sei se ela viu, né, a minha apresentação inicial da fala do Tai Chi. Não adianta ir pro Gemba, praticar o Gemba Walk para passear. Não faz sentido, né? Se você deve fazer isso, né, ir pro Gemba é para procurar problema, porque tá cheio de problema, né? Então, qual é o foco que você vai dar e qual problema você vai com ele em mente, né, com a lente do olho calibrada para procurar, né? É acidente, é questão de saúde e segurança, é questão ambiental, é problema de qualidade, é problema de produtividade. Qual que é o problema que você quer diagnosticar? Então, vou dar um exemplo aqui. Eu estava tendo muito parada de linha, por exemplo, na Toyota, né? E né, para quem conhece a linha de montagem, é dividido em tapeçaria, chassis, que o funcionário trabalha debaixo do carro, e depois a linha final, que ele finaliza, né, a montagem do carro. E a linha de chassi estava dando muita parada, muita chamada no andon, e eu queria entender por que chamava e por que parava tanto o processo, né? E aí, quando eu vou para a área, tinha um operador com o capacete todo riscado, porque ele trabalhava debaixo do carro. Ou seja, aquilo lá, toda hora que ele passava, dava um croque na cabeça dele, né? Isso incomodava o cara. Só que, de novo, é imperceptível, porque né, ele está em movimento e tal, mas aquilo lá chega uma hora que o cara dá um desgaste no sujeito, entendeu? Então, de novo, a fábrica fala com você. E aí o fato de estar lá olhando, procurando o problema, né? E aí às vezes pode ser até suposição ou não, né? Eu chamei a liderança e falei assim, ó, o capacete do cara tá marcado, ele tá batendo em algum lugar, identifica e vamos ver o que está acontecendo. Batata. Era a dificuldade que o cara estava tendo. E aí ele atrasava a operação e por causa do atraso gerava parada na linha de produção. Isso está acontecendo a toda hora, em todo lugar, né? Então, qual é que é o foco que você está dando? O que você está procurando? E, de novo, o meio não pode virar o fim. O objetivo não é praticar o Gemba Walk, é ir para o Gemba. O objetivo é gerar algum resultado, né? De algum indicador que está te prejudicando. Então, baseado nesse indicador que você precisa melhorar, precisa performar, né? Buscar a causa raiz desse problema é onde é a origem, onde é a execução, onde o negócio está acontecendo, que é o Gemba. Faz sentido o que eu falei ou não? Esse é o ponto. Então, de novo, está se misturando, está entendendo errado. Ah, eu preciso fazer Gemba Walk. Eu preciso fazer a 3 soluções de problema. Eu preciso fazer 5S. Você não precisa fazer nada disso. Você precisa dar resultado. Só que para gerar resultado, né, você tem o meio para fazer isso. Faz sentido ou não? Com certeza. Pois é. Marcelo, cara, muito obrigado pela presença aqui hoje. Mais uma vez foi uma honra, de fato, te receber aqui. Todo mundo falando muito bem de você, um grande sucesso aí nas redes sociais, e a gente entende agora por quê, né? É A nada, bicho. Tá simplicidade. cheio de tá cheio de puxa-saco aí, igual o Salviato, Oliviane, esse pessoal aí que fica Mas quem aí. se Mas não, interessa é bacana, né? Obrigado aí. Que é? é o pessoal que se interessa, corre atrás, né, cara? E quando recebe, pô, isso é uma alegria muito grande. Você não tem de onde puxar, muito difícil, não tem um livro de linha completo, você não consegue, não tem um curso que confia. Né? A gente está trazendo para o mercado isso daí porque realmente a situação é complicada para se aprender Lean, né? Não é fácil. Eu comprei os livros todos do Instituto e quando tinha 20 anos e fui errando e aprendendo e ouvindo quem já está na estrada há mais tempo, foi que as coisas foram clareando e eu fui acertando com mais frequência. Bacana. Qualquer dia desse, João, vai lá visitar a gente na Vale, bicho. Você vai ver. Vou sim, Posso te garantir que tem muita área lá
que eu não passo vergonha pro pessoal da Toyota, não. Inclusive, né, o Uniama já foi me visitar, tem a galera da própria Toyota que já foi ver. A galera não tá ficando para trás, não. Eu não tô falando que tá tudo perfeito, né, que tá tudo funcionando, mas que o pessoal realmente tá fazendo bonito, tá fazendo bacana, tá, não tenha dúvida não, viu? Com certeza, com uma boa orientação, né? O pessoal com vontade vai para cima e dá certo. Marcelo, com certeza Aí, eu vou, assim, só marcar, cara. Vou passar um pouco mais a louco, pandemia para viajar, isso e aí aí. eu vou sim. Gente, muito obrigado pela presença, viu, pessoal? Quem ainda Valeu, não está no nosso chat, eu vou mandar aqui rapidinho o link do chat, tá certo? Mando já para vocês. Marcelão, um grande abraço, cara. valeu, se cuidem aí, valeu, João, até mais. Até mais. Tchau, tchau. Vou só ligar aqui a minha internet, que eu estava recebendo muitas mensagens e mando para vocês, tá certo, pessoal? Link dos nossos grupos no WhatsApp, a gente manda o link de todas as lives, material que a gente apresenta nas lives, tá certo? Um instantinho aqui para a internet voltar. Desliguei. Só um minutinho. Mandei aqui. Pronto, gente. Se tiver interesse, receber os materiais, participar, criar perguntas, entender tudo, todas as atrações do Global Lean Sensei, aqui o link para o grupo no WhatsApp, tá bom? Um abração, pessoal. Até a próxima.